Olá, professores e professoras, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa de recuperação e aprofundamento da Secretaria Estadual de Educação de 2022. Eu sou a professora Creuza, atuo numa sala de aula de 5º ano, mas há muito tempo atuo também com formação de professores, em projetos de formação de professores da rede estadual. Eu sou morena clara, tenho olhos e cabelos castanhos, uso óculos. Hoje eu estou usando uma blusa preta com bolinhas brancas e golinha também branca, tá bem? Vamos, então, dar início aqui à nossa formação. Vou compartilhar aqui o material com vocês, tá bem? E a nossa conversa de hoje tem como foco discutir a sequência didática 9, tá? De língua portuguesa do Aprender Sempre. Tudo que é de comer é bom? Iremos explorar algumas atividades e o trabalho didático que elas convocam e permite, tá bem? Antes de mais nada, gente, é muito importante que vocês possam acessar o material do Aprender Sempre. Aqui nesse slide, vocês poderão acessar os cadernos do professor e do aluno por meio do link, onde está escrito aí Ensino Fundamental, tá? Basta clicar, que direciona vocês automaticamente para o site da EFAP. A retomada e o estudo do conteúdo dessa transmissão, por exemplo, durante a TPC, ficarão aí mais fáceis se vocês estiverem com o material do Aprender Sempre em mão, que vocês já vão anotando tudo em seu devido lugar. Eu sei que às vezes, né, isso não é possível, né? Então vocês precisam acessar o site com o mesmo dispositivo. Então, por isso, todas as vezes que eu falar de alguma atividade, haverá um print dela aqui na tela. Agora, eu sugiro que vocês peguem aí o caderno de bordo, aquele que você, professor, faz os seus registros das ATPCs, e que tomem notas sobre a nossa conversa, porque isso pode favorecer o seu estudo e o seu planejamento didático. Vamos lembrar que os nossos encontros, como o de hoje, né, estamos sempre estudando uma sequência com antecedência, ou seja, uma ainda que não iniciamos lá em sala de aula. Nós fazemos isso para possibilitar uma primeira aproximação com as aulas e suas atividades, de modo que possamos prever ajustes e planejar os encaminhamentos e intervenções. Para iniciar essa formação, precisamos compartilhar aqui, né, os objetivos que buscaremos atingir. Vamos conhecê-los. Conhecer a sequência didática 9, tudo que é de comer é bom, considerando seus propósitos comunicativo e didático. Analisar algumas atividades propostas na sequência didática a partir das habilidades envolvidas. Discutir encaminhamentos para o planejamento do trabalho didático. O nosso encontro, vocês podem ver aí no slide, né, que ele está separado aí em 3 momentos. No primeiro, nós vamos conhecer as aulas que estruturam a sequência didática 9 de língua portuguesa e as atividades que as compõem, de modo a explicitar os seus propósitos didático e comunicativo. No segundo momento, explicitaremos algumas atividades a fim de compreender como elas promovem o desenvolvimento de determinadas habilidades essenciais. E, finalmente, no terceiro, nós traremos algumas sugestões para o trabalho didático na escola durante a TPC. Tá bem? Agora, no primeiro momento, dessa sequência nova, tudo que é de comer é bom, o que nós vimos? Nós vimos que na sequência didática anterior, os estudantes pesquisaram, selecionaram, com o apoio de vocês, professores, informações de interesse sobre o tema alimentação saudável, em textos que circulam em meios digitais.
A partir dos estudos realizados e das produções dos resumos nesta sequência, propõe-se que os estudantes possam compartilhar o que aprenderam com outros estudantes da unidade escolar, por meio da divulgação dos estudos em prol da alimentação saudável. Para isso, as propostas promoverão uma ampliação de seus conhecimentos sobre o campo das práticas de estudo e pesquisa, por meio de textos e documentários. Ao final do percurso, sugere-se que seja organizada a divulgação de estudos para a defesa da alimentação saudável, por meio da distribuição de folhetos para todas as salas da escola, e com os resumos compilados, além de outras informações, né, que possam ser pertinentes. Vamos conhecer, então, as aulas desta sequência didática nova. Aqui na aula 1, olha, retomar os resumos e observar o intervalo. Então, atividade 1. Eles vão participar de roda de conversa sobre a importância de uma alimentação saudável. Na 2, a partir de um roteiro, observar o horário do lanche, atentando para o que e como os estudantes estão comendo. Na 3, compartilhar com a professora, com o professor e os colegas o que foi observado. E na atividade 4, registrar suas hipóteses sobre a importância de os estudantes saberem desde cedo sobre alimentação saudável. Como acabamos de ver aí, a aula 1 é dedicada à retomada do que foi estudado e produzido na sequência didática 8, bem como a observação de hábitos alimentares dos estudantes durante o recreio, né? Antes de dar início às atividades, conversem com os estudantes, informando que eles darão continuidade aos estudos sobre alimentação saudável, a fim de organizar uma campanha em prol de hábitos alimentares saudáveis na escola. Explicitem que é uma campanha que uma campanha somente faz sentido se ela se voltar para os reais problemas que são enfrentados. Então, será necessário observar os hábitos alimentares da comunidade escolar para que seja possível delinear os assuntos da campanha. Sugiro aí, gente, que na atividade 3, vocês registrem em um cartaz os principais pontos da observação que os estudantes fizeram no intervalo, pois isso ajudará a definir o foco da campanha. Agora, aulas 2 e 3. Ler e aprender com artigos de divulgação científica. Atividade 1. Observar fotografias de alimentos e marcar aqueles que costumam consumir no lanche. A 2. Ler colaborativamente um artigo do Guia Alimentar para a População Brasileira sobre alimentos ultraprocessados. Na aula 3, eles vão produzir um mapa conceitual a partir do texto informativo lido, né? Na atividade 1, eles vão reler o artigo de divulgação científica da aula anterior. Na 2, usar o marca-texto para grifar as partes que explicam o que são alimentos ultraprocessados, quais são suas características, quais são esses alimentos. E na atividade 3, eles devem completar o mapa conceitual. Essas duas aulas, eu irei comentá-las no segundo momento do nosso encontro, tá bem? As aulas 4 e 5, eles vão assistir a um documentário sobre alimentação saudável. Na atividade 1, antes deles começarem a assistir o documentário, que chama-se Muito Além do Peso, o que pode ser antecipado do assunto pelo título do documentário? Descrever o que pode ser visto na imagem de divulgação do filme. Na atividade 2, eles vão assistir ao documentário e tomar notas do que considera importante compartilhar com os colegas, além de preencher uma tabela. Na
Na atividade 3, depois de assistir ao documentário, conversar com os colegas a partir de algumas questões propostas. Olhem, aí nas aulas 4 e 5, os estudantes assistirão o documentário Muito Além do Peso, lançado em 2012. Informe a eles que o filme é fruto da parceria entre o Instituto Alana, que é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, cuja missão é contribuir para o desenvolvimento integral da criança, e a Maria Farinha, uma produtora de filmes. Muito Além do Peso, busca a sensibilização e a mobilização da sociedade sobre os problemas decorrentes do consumismo na infância e faz um mergulho no problema da obesidade infantil, tá? Não só no Brasil, mas no mundo todo, onde 33% das crianças pesam mais do que deveriam. É importante que vocês proponham aos estudantes as perguntas da atividade 1, porque elas permitirão que eles acionem os conhecimentos prévios, formulem hipóteses sobre o que verão, né, a partir do título do documentário e da imagem de divulgação do filme. Depois deste momento, ofereça informações sobre o documentário, de modo que os estudantes tenham subsídios para assisti-lo. Na atividade 2, antes de iniciar a exibição do documentário, oriente os estudantes a tomarem nota do que estão assistindo. Eu sugiro a vocês que leiam com eles os tópicos da tabela antes de assistirem o filme, lá no material do aluno, tá? De modo que eles possam dirigir seus olhares para as informações que deverão anotar. Também recomendo que a turma possa assistir ao documentário pelo menos 2 vezes, a fim de que todos consigam extrair as informações necessárias. Medeie aí, gente, a roda de conversa proposta na atividade 3, propondo as questões que estão no caderno do aluno e outras que julgarem pertinentes. Aula 6. Estudar o uso dos porquês em anotações. Então, na atividade 1, é ler anotações que uma estudante do 5º ano fez sobre o documentário Muito Além do Peso. Na 2, circular nas anotações os 4 tipos de porquês empregados. E na 3, relacionar cada porquê ao seu uso. Na atividade 4, elaborar frases empregando os tipos de porquês estudados. Bem, as orientações aí da aula 6 são basicamente as mesmas lá das aulas 13 e 4. O único destaque nela, professores, é que leia colaborativamente o texto com os estudantes. E antes da leitura do texto, discuta com eles que lerão outro texto com o mesmo tema, alimentação saudável, tá? A atividade da aula 6 são destinadas à observação, análise e reflexão sobre o emprego dos diferentes tipos de porquês. Vocês não devem esperar, né, que os estudantes sistematizem todos esses usos no 5º ano, tampouco que conheçam aí a metalinguagem que explica cada uso, qual é um pronome, qual é uma conjunção, qual é um substantivo. O que esperamos é que os estudantes saibam que esses 4 tipos existem e que há contextos específicos de uso para cada um. Sugiro que vocês registrem na lousa as anotações que forem escritas por uma estudante do 5º ano acerca do documentário Muito Além do Peso, e leiam para os alunos, para os estudantes, né? Na atividade 1, solicitando que eles acompanhem a leitura em seu material. Na sequência, pergunte a eles quais foram os porquês empregados e peçam que anotem em seus materiais, aí na atividade 2. Proceda, então, uma discussão sobre os diferentes empregos, realizando coletivamente a atividade 3.
Sugiro que vocês leiam primeiramente a explicação do uso na coluna da direita. Então, pergunte qual dos porquês se relaciona a essa explicação. Quando os estudantes responderem, voltem ao texto da atividade 1 para conferir o emprego. Repitam esse procedimento com os 4 tipos. Na atividade 4, os estudantes podem trabalhar com autonomia, mas será bastante produtivo que vocês proponham um compartilhamento. Peçam a alguns deles que registrem uma frase na lousa e discuta coletivamente o tipo de porquê empregado, se esse emprego está correto e por que ou não, ou por que está ou por que não está correto, ok? Por fim, sugiro que registrem as descobertas dessa aula em um cartaz, que deverá ficar fixado lá na sala de aula, e sempre que necessário, voltem a ele para explicar aos estudantes por que precisam fazer uma correção. A aula 7, olhem aí, planejar o compartilhamento do que aprendemos. Coletivamente, retomar o percurso trilhado até o momento, os resumos feitos na sequência didática 8, o texto lido nessa sequência didática, o mapa conceitual elaborado e o documentário assistido. Planejar como será a divulgação dos estudos para a comunidade escolar. Então, esta aula 7 é dedicada ao planejamento do que será divulgado e como será essa divulgação. É importante que vocês retomem os resumos que eles escreveram lá na sequência didática 8, o mapa conceitual que fizeram do artigo de educação científica e as anotações sobre o documentário. Mostrem a eles que já tem bastante material produzido sobre o foco da campanha, que é a alimentação saudável. Me dê, então, uma roda de conversa, visando aí o preenchimento da tabela que é trazida nesta aula, no caderno do aluno. Tem lá, qual é o problema? Como podemos ajudar? O que podemos fazer? Notem que no caderno do professor, na página 137, existem algumas sugestões para a campanha, tem lá folhetos, cartaz, dia de receitas saudáveis. Acolham as sugestões dos estudantes, mas apresente a eles essas sugestões também. Aula 8, planejar cartazes a partir dos resumos. Então, atividade 1, formar um grupo com os colegas e garantir que todos tenham os resumos produzidos na sequência didática 8. Na atividade 2, reler os resumos e decidir o que deve ser colado no cartaz que será exibido na escola, ou seja, planejar mesmo o cartaz. Então, essa aula 8, ela é dedicada a esse planejamento dos cartazes e a primeira etapa é a formação dos grupos. Procurem formar grupos produtivos em que haja estudantes com maior e menor fluência leitora e proficiência escritora, de modo que todos os grupos consigam elaborar seus cartazes. Peçam aos estudantes que estejam com os resumos que produziram na sequência didática 8, e antes de dar início ao planejamento propriamente dito, retomem com a turma o objetivo da campanha, que é informar sobre a importância de uma alimentação saudável. Para que esse objetivo se cumpra, é possível indicar quais alimentos são e não são saudáveis, demonstrar os perigos da obesidade, especialmente entre as crianças, explicar como seria uma alimentação balanceada e saudável. Pode ser interessante reservar um momento para passear pela escola à procura de cartaz e conversar sobre o que foi encontrado. Nesta expedição, os estudantes poderão perceber a importância de usarem letras grandes, cores variadas, imagens, e de fazer uma adequada distribuição das informações ao longo de todo o suporte. Aí que pode ser, por exemplo, uma cartolina, não é? Na atividade 2,
solicitem que os estudantes releiam os resumos que produziram e decidam quais informações serão colocadas no cartaz. O caderno do aluno traz um conjunto de itens que os estudantes devem completar, os quais dizem respeito não apenas ao conteúdo, mas também ao formato e à finalidade do cartaz. Também é o momento de retomarem os mapas conceituais que fizeram do artigo de divulgação científica e as anotações sobre o documentário. Todas essas informações poderão ser usadas no cartaz. Além disso, também é o momento de decidirem quais imagens usarão e de selecionarem essas imagens. Circule pela sala e apoie os estudantes na escolha das informações. Aqui, a aula 9, que é a produzir cartazes, né? Então, atividade 1, observar um cartaz do Ministério da Saúde relacionado à alimentação saudável. Responder questões que exploram a compreensão do cartaz, seu objetivo, a imagem, o slogan e a polissemia da palavra alimente. Mude seus hábitos, alimente essa ideia. Coletivamente, na atividade 2, vocês vão pensar em palavras relacionadas à alimentação, que poderia ter seus sentidos explorados em um cartaz. E na atividade 3, retomar as características do cartaz. Na atividade 4, fazer uma primeira versão do cartaz a lápis e sem colar as imagens. Vejam bem, nesta aula 9, lá na atividade 1, encaminhem coletivamente uma discussão sobre o que eles observaram no cartaz apresentado. Trata-se de um cartaz produzido pelo Ministério da Saúde, que traz a imagem de um coração formado por alimentos saudáveis. Lá tem frutas, legumes, verduras. O slogan é: mude seus hábitos, alimente essa ideia. Pergunte o que eles veem na imagem e desafiem-os a explicar por que a imagem de um coração foi usada. Essa imagem pode remeter à ideia de que uma alimentação saudável faz bem ao coração, ou seja, o bom funcionamento do sistema cardíaco. Mas também pode sugerir uma associação entre coração e vida. E então, a imagem sugeriria que uma alimentação saudável permite uma vida saudável. Também pergunte quais hábitos teriam de ser mudados. Como a imagem traz alimentos saudáveis, pode-se inferir que trata-se de hábitos alimentares. Por fim, explorem com os estudantes para que nos referimos aos alimentos. Desculpem, gente. Por fim, explorem aí com os estudantes a palavra alimente, né? Normalmente usamos essa palavra para quê? Para nos referirmos aos alimentos que ingerimos, ou seja, que comemos. Mas no slogan, ela foi usada junto à palavra ideia para construir o sentido de que devemos adotar hábitos alimentares saudáveis, porque essa é uma ideia que nos fará bem. Essa exploração minuciosa da imagem, das frases, das palavras que têm mais de um sentido, das cores, pode ser feita em outros cartazes, a fim de ampliar e consolidar os conhecimentos dos estudantes. O caderno do professor traz algumas sugestões de cartazes que poderiam ser explorados. Aproveite essa exploração para registrar na lousa as características do cartaz, aí na atividade 3. E só então realizarem coletivamente a atividade 2, em que vocês pensarão em palavras que poderão ser empregadas no cartaz, cujos sentidos poderão ser usados para criar uma frase de efeito. Buscar no dicionário o sentido das palavras que os estudantes pensaram pode ajudá-los aqui, pois os diferentes sentidos poderão ser conhecidos. Uma sugestão é que eles registrem esses sentidos.
Por fim, na atividade 4, os estudantes farão a primeira versão do cartaz. Oriente-os a pensar na frase que usarão, onde colocarão as imagens e quais serão os textos. Esses textos, que não podem ser grandes, ficarão em molduras? Eles usarão setas ou farão o cartaz como um mapa conceitual? Ou preferirão um estilo, você sabia que? Apoie os estudantes nessa produção, circulando pela sala e fazendo perguntas e sugestões que os ajudem a elaborar um cartaz que chamará a atenção da comunidade escolar. É importante que façam primeiro a lápis, pois é um portador diferente do caderno, dos livros que usam, né? Assim terão a oportunidade de refazer o que não ficou adequado. Aula 10. Colar os cartazes e compartilhar os estudos. Então, nós temos aí 4 atividades. A atividade 1 é decidir onde os cartazes serão afixados na escola. Então, gente, como vocês puderam notar, né? Aqui a aula 10, ela vai representar o quê? A finalização do percurso de leitura e investigação dos gêneros, campo das práticas de estudo e pesquisa, realizado desde a sequência didática 8. Por isso, inicia a aula evidenciando para a turma quais foram as etapas percorridas e os aprendizados conquistados. Aqui na atividade 1, apoie os estudantes sobre onde afixar cada cartaz. Por exemplo, se o grupo fez um cartaz sobre a importância de consumir água, ele pode ser afixado perto do bebedouro. Se o cartaz foi sobre perigos dos alimentos ultraprocessados, a cantina pode ser um bom lugar de afixação. Se, porém, o cartaz é sobre a importância de praticar exercícios físicos, a quadra é o lugar ideal. Aí, na atividade 2, organizar a compilação dos resumos feitos na sequência didática 8 e combinar com os integrantes do grupo, onde eles entregarão esses compilados aos professores da escola. Elaborar um roteiro que falarão aos professores no momento da entrega. Então, aí nessa atividade 2, refere-se especificamente aos resumos que os estudantes produziram desde lá da sequência didática 8, e que devem ser compilados e entregues aos professores da escola. Converse com a turma sobre o modo como os resumos serão compilados. Uma encadernação profissional ou artesanal? E expliquem a ele que não bastará entregar o compilado. É fundamental explicar aos professores do que se trata. Para isso, eles podem fazer um roteiro do que falarão no momento da entrega, quando explicarão sobre a campanha, contarão o que leram e mostrarão os resumos, tá bem? Aí, na atividade 3, avaliar a trajetória percorrida nessa sequência didática, preenchendo uma tabela. E na 4, registrar a receita escolhida pela turma para o dia da alimentação saudável. Então, organizem uma roda de conversa para que os estudantes possam expor o que pensam sobre a trajetória de estudo e pesquisa que fizeram. Sugiro que você vá lendo os itens da tabela aí da atividade 13, incentivando os estudantes a se colocarem. Depois, reserve um tempo para que cada um preencha a tabela em seu próprio material. Por fim, pesquisem uma receita saudável de que a turma goste e peça aos estudantes que a registrem no material. Será muito interessante se a escola conseguir organizar, por exemplo, um dia da alimentação saudável, em que essas receitas poderiam ser feitas e consumidas, além de uma exposição guiada pelos cartazes que foram fixados e a leitura de alguns dos resumos que foram produzidos, não é? Bem, diante aí do nosso estudo, que nós acabamos de conhecer, a sequência didática 9, né? Tudo que é de comer é bom? Então, eu pergunto a vocês, qual
qual é o propósito comunicativo dessa sequência didática? Nós falamos bastante sobre ele, né? E qual o propósito didático, que também foi muito falado? O que vocês pensam a esse respeito? Como vocês estão aí numa gravação, eu vou pedir que vocês façam uma pausa, escrevam o que acham sobre isso, o que pensam sobre isso, e depois, né, volte aqui para que a gente possa continuar. Eu vou até tomar água. E aí, gente, o que vocês anotaram? Bem, então, considerando aí a descrição das aulas e das atividades, podemos afirmar que o propósito comunicativo dessa sequência didática é organizar uma campanha de alimentação saudável na escola, usando o compilado de resumos e os cartazes produzidos. E o que os estudantes poderão aprender com essa sequência didática? Qual é seu propósito didático? O que vocês escreveram? O que vocês registraram? Bem, tendo em vista o que os estudantes colocaram em jogo, eu penso que o propósito didático é que eles aprendam ou aprimorem o aprendizado sobre como ler, grifar, tomar notas, fazer mapas conceituais de textos, né? E vídeos de divulgação científica, a fim de compreender melhor gêneros do campo das práticas de estudo e pesquisa, de aprender a estudar e a divulgar os resultados, né, do estudo. Então, gente, vamos dando continuidade à nossa conversa, já entrando no próximo momento da TPC de hoje. Até aqui, nós conhecemos as aulas que estruturam essa sequência didática 9, suas atividades. Chegou a hora de nós colocarmos uma lupa sobre duas atividades e de refletirmos sobre como elas contribuem para o desenvolvimento de algumas habilidades. Então, aqui vamos conhecer em detalhes e analisar essas duas atividades. Eu escolhi para vocês a aula 2, tá bem? Ler e aprender com artigos de divulgação científica. E por que eu escolhi essa aula? Veja, aqui no caderno do aluno já diz, nessa aula, você vai ler em colaboração com os colegas um texto que pertence ao Guia Alimentar para a População Brasileira de 2014, sobre alimentos ultraprocessados. Observe o alimento abaixo e marque quais você costuma consumir durante os lanches. Então, aqui as crianças, né, com essas imagens, já terão que marcar aí o que eles costumam se alimentar. É claro que a gente sabe, né, às vezes tem variedade, às vezes não. Já é uma pesquisa para nós, professores, também, sabemos, né? Essa aula 2, ela inicia trazendo essas imagens com alimentos naturais e ultraprocessados. Por meio aí de uma roda de conversa, você, professor, professora, eu também farei isso, né? Você solicita que as crianças indiquem quais deles consomem no seu dia a dia. É importante relacionar essa atividade com a aula 1 dessa sequência, durante a qual observaram o lanche da escola durante o recreio, a fim de explicitarem que tipo de alimentação os estudantes de nossa escola consomem durante o intervalo. Qual foi o problema levantado em relação à alimentação durante essa observação? O envolvimento dos estudantes pelo tema desde o início é essencial para que eles consigam desenvolver as habilidades aqui propostas. A ideia é que eles percebam a relação entre o conteúdo estudado, que é a alimentação saudável, e a necessidade que possui de repensar suas escolhas alimentares no dia a dia, visando uma alimentação mais balanceada e saudável.
Reforce essa ideia com os estudantes, ajudando-os a perceber que estudarão um tema que diz respeito à vida deles e, sobretudo, à saúde deles. Aí na atividade 2, né, que um dos temas em evidência quando o assunto é alimentação saudável é o aumento do consumo de alimentos ultraprocessados, né? Tem aí o macarrão instantâneo, a salsicha, o suco em pó, salgadinhos, biscoitos recheados, né? São alguns exemplos dos alimentos ultraprocessados mais consumidos pelas crianças. Então, para saber mais sobre eles, leia o texto a seguir que compõe o guia alimentar para a população brasileira, ok? Então, aqui no próximo slide, continua, né, este assunto que fala sobre alimentos ultraprocessados, evite alimentos ultraprocessados. Então, essa atividade 2, ele apresenta esse texto informativo que faz parte desse guia, né, alimentar para a população brasileira, que é do Ministério da Saúde. Devo salientar que é muito importante sabermos qual é a fonte dos textos lidos. É uma boa condição didática oferecer à turma textos reais que circulam socialmente. Antes da leitura, retome o que eles já sabem sobre a função de texto de divulgação científica, a linguagem usada, a estrutura composicional e sobre o que trata, ou seja, seu conteúdo temático. Caso tenham estudantes não alfabetizados, agrupe-os com outros com o qual ele tem afinidade para que possa realizar essa atividade. Durante a leitura, é papel do professor estimular as reflexões por meio do levantamento de algumas questões referentes ao conteúdo temático. Mas lembre-se que o objetivo da atividade é ativar as capacidades de leitura, como localizar, inferir, antecipar e verificar uma informação, bem como desenvolver procedimentos leitores, como de destacar ideias principais e grifá-las. Esses procedimentos precisam ser ensinados aos alunos para que aprendam a empregá-los a favor da compreensão dos textos. Na página 178 do caderno do professor, há boas perguntas que conduzem os estudantes a elencar informações essenciais para o entendimento e tomada de notas desse texto. Aqui o texto continua, né? E aqui também, neste novo slide, que é um texto longo, mas é a forma como ele está organizado, com subitens, palavras-chave destacadas, favorece a leitura e o entendimento dos leitores principiantes e a tomada de notas sobre o que é mais importante. Ainda assim, é importante, professor, que durante a leitura você circule pela sala, leia trecho que eles conseguiram grifar, analise se eles grifaram um trecho aleatório ou, de fato, algo com sentido. Essa intervenção sua professora, sobretudo com aqueles estudantes com maiores necessidades de aprendizagem, fará toda a diferença para que avance nessa modalidade de leitura. Após a leitura, retome com os estudantes sobre o que aprenderam nela, né? Questione se os procedimentos de grifar e de anotar que acharam mais importante ajudaram a retomar o que foi discutido com a leitura colaborativa. Evidencie para a turma que o conteúdo do texto será utilizado para a elaboração do mapa conceitual nas atividades seguintes. Bem, a habilidade que essa aula favorece é esta do 5º ano a 22. Ler e compreender textos do campo das práticas de estudo e pesquisa, resumos, mapas conceituais, texto de divulgação científica, você sabia que, sobre tema de interesse dos estudantes, considerando a situação comunicativa, a estrutura composicional e o estilo do gênero. Nesta aula 2, né, tem somente essa habilidade, contudo, ela vem totalmente de encontro a todos os procedimentos leitores empregados de apoio à compreensão, que é o ler para estudar, ok? A outra aula é esta aula 3, que é produzir um mapa conceitual. E
Nesta aula, o jeito que ele está organizado aí no material do aluno, ela mesma evidencia como os aprendizes devem enfrentar o desafio que é o de completar esse mapa textual. A organização da turma é coletiva, então cabe ao professor esse papel modelizador na condução da produção desse gênero e realizar junto com os estudantes a tarefa de como usar os grifos, as tomadas de notas, realizar durante a leitura como apoio nessa produção. Seria muito produtivo, professores, que reproduzisse esse mapa em uma cartolina ou numa lousa reserva, que procedesse seu preenchimento coletivamente, antes que cada estudante fazer individual em seu material. O mapa poderá ficar exposto na sala para consultas posteriores. E aqui nós temos 3 habilidades, tá bem? Que compõem esta aula, que é todas aqui do 5º ano, todas aqui em favor ao quê? Essa questão aí do ler para estudar e produzir o quê? Mapa conceitual, resumos e tudo mais, ok? Por que vocês acham que eu escolhi tratar com vocês essas 2 aulas? Qual a relação entre elas? Por quê? Pensem aí, pausem o vídeo, escrevam o que acham, depois retomem, tá bem? Pronto? Bem, eu escolhi essas aulas porque, de acordo com o roteiro formativo, o foco da sequência didática 9 são os procedimentos escritores, ou seja, a aula 2 traz a importância dos estudantes compreender o que leem por meio do emprego de diferentes estratégias e procedimentos leitores. Acionar conhecimentos prévios, levantar hipóteses, localizar e comparar informações, inferir o sentido de palavras desconhecidas, chegar ao assunto central do texto, grifar e tomar nota, dentre outros, tá bem? E na aula 3, eles levantam o que de mais importante destacaram para produzir o mapa conceitual, ou seja, há um aprofundamento desses procedimentos leitores, né, de uma aula para a outra. E agora vamos aqui para o último momento aqui da nossa orientação, né, que nós já vimos o que nós fizemos, né, hoje. O que vocês podem fazer aí na TPC da escola, que é muito importante? Selecionar materiais sobre alimentação saudável para complementar o estudo e a pesquisa dos estudantes, combinar com outros professores do 5º ano e com a equipe gestora a organização desse dia dedicado à alimentação saudável, certo? Selecionar receitas de pratos saudáveis que possam ser feitos na escola e consumidos nesse dia. Apoiar-se em dados de avaliação diagnóstica e processual para decidir os agrupamentos e as intervenções. Isso é muito importante. E planejar os encaminhamentos, né, e possíveis ajustes que serão necessários aí a cada turma. Bem, então hoje nós analisamos 2 aulas, discutimos a aplicação dessas atividades, né, para garantir o desenvolvimento das habilidades e buscamos compreender a importância de ensinar aí os procedimentos leitores para os nossos alunos. Quero dizer, gente, que a participação de vocês aqui foi muito importante. Eu peço aí que vocês avaliem o nosso encontro, podem clicar aí no link ou no QR Code, tá bem? E aqui está a nossa bibliografia que nós usamos para esta nossa aula. Agradeço imensamente aí a participação de vocês, um grande abraço e até o próximo encontro.